Bem, nessa videoaula nós vamos estudar continuidade. Vamos fazer dois exercícios, dois itens desse exercício 2.2 que nós temos aqui. E vamos começar pelo item 1, certo? Esse item 1, ele tem essa função f de x, y igual a ln de x mais y. E aqui nós temos uma composição de funções, né? Essa função f de x, y, ela se escreve dentro da notação que nós vamos usar no teorema que está aqui, no teorema 2.1.7, se escreve como h da g de xy, onde h de, perdão, h de z é igual a ln de z e g de xy é igual a x mais y. Então, para a gente enxergar essa composição, o que a gente pode fazer? Se a gente denotar a imagem de G por Z, nós temos que h de Z, quando Z é igual a x mais y, é h de x mais y. E a função h, ela calcula o ln do seu argumento. Então, nós temos ln de x mais y como a composição h de g de xy. E aí, com isso, nós conseguimos estudar a continuidade dessa função através do teorema 2.1.7. Nele a gente tem que, se uma função de duas variáveis g ela é contínua, e nós temos uma função h de uma variável que é contínua na imagem de um determinado ponto dessa função f, então a composição h composta com f vai ser contínua nesse tal ponto, que nós chamamos de AB no teorema. Então, o que acontece? A função g de xy igual a x mais y, ela é contínua em R2. Ela tem domínio R2, nós sempre podemos somar dois números reais, e a continuidade ela vale em todo esse domínio. A função h de z igual a ln de z, ela é contínua dentro do seu domínio. E o domínio dessa função ele vai de zero até mais infinito. Então, o que a gente tem que ter é que essa variável z, que na composição representa a imagem x mais y, essa função z tem que ser maior que zero por conta do domínio e da continuidade da função ln. Então, assim, nós temos que o domínio da função f do enunciado é o conjunto de pontos de R2, xy, tais que x mais y é maior que zero. E como dentro dessa região de R2 a função x mais y é contínua, obtendo na imagem valores de z, onde a função ln de z é contínua também, a gente tem que a função f é contínua nessa região. E aí, só ilustrando, no plano xy, x mais y
igual a zero é a mesma coisa que y igual a menos x. E o domínio da função x mais y maior que zero é a mesma coisa que y maior que menos x. Então seria essa região que é o domínio da função e onde a função é contínua. Bem, e agora nós vamos olhar para o item 3, onde nós temos essa função definida por partes aqui no exercício, a função f maiúsculo. E nela, nós temos uma função definida por partes. Então, nós temos que a f no ponto 0, 0 é igual a zero, pela segunda expressão na definição por partes. E para xy diferente de 0, 0, nós temos f de xy igual a x4 menos y4 sobre x2 mais y2. E nós devemos determinar qual é o domínio da função e a maior região do plano em que ela é contínua. Então, a partir do que nós já discutimos, nós temos que o domínio da função f é igual a R2. Porque ela está definida na origem como zero, através da função definida por partes. E para xy fora da origem, nós temos uma expressão para a função f maiúsculo, que está definida em todo ponto que não é origem, porque esse denominador aqui se anula apenas na origem. Então aqui nós já temos o domínio da função. Essa função que define f zona, essa expressão que define f zona fora da origem, ela é contínua. Em todo o seu domínio, que é xy diferente da origem. E por que ela é contínua? Porque ela é o quociente de dois polinômios, que são funções contínuas, e o denominador se anula apenas nesse ponto que nós estamos excluindo, que é a origem. Então isso faz com que a função f seja contínua para todo ponto fora da origem. Agora nós devemos estudar a origem propriamente dita. É um ponto do domínio da f nós devemos determinar se a função f é contínua nesse ponto. Bem, para isso nós vamos recorrer à definição de continuidade, que está acima à esquerda, na definição 2.1.2. A função ela é contínua quando o limite a função é contínua em um determinado ponto AB, quando o limite da função, quando xy se aproxima desse ponto, existe, e o valor do limite é igual ao valor da função no ponto. Então nós vamos determinar se o limite da função f quando xy se aproxima da origem, existe ou não. Bem, para isso a gente vai observar que a expressão que nós vamos considerar é essa aqui. Por quê? Quando xy se aproxima da origem, nós estamos considerando pontos que estão próximos da origem, mas não são a própria origem. E se esses pontos que nós estamos considerando não são a origem, então nós estamos considerando a segunda expressão algébrica que define a f certo? E essa expressão tem um numerador que pode ser fatorado através da diferença de quadrados. E aqui, considerando que x2 mais y2 é diferente de zero, ou seja,
considerando que nós não estamos na origem, nós podemos dividir o numerador e o denominador por essa expressão e obter x2 menos y2. Aqui deixando claro que xy é diferente da origem. Então, no limite que a gente está considerando, quando xy se aproxima da origem, a função f assume essa expressão que está aqui embaixo em laranja, e fora da origem nós podemos escrevê-la simplesmente como x2 menos y2. E esse limite é igual a zero, quando xy se aproxima da origem. Nós temos 0 menos 0, que é igual a zero. E aí, com isso, nós determinamos que o limite da função f quando xy se aproxima da origem, ele existe e é igual a zero, que é igual ao valor da função nesse ponto, que é a origem. Então, com isso, nós verificamos a definição de continuidade na origem. Nós já tínhamos que a função era contínua fora da origem, foi o primeiro raciocínio nosso. E aqui nós concluímos que a função é contínua na origem também. Então, aqui a nossa conclusão final é que a função ela é contínua em todo o seu domínio, que é R2.